Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna e hoje eu vou falar sobre o vitimismo na família. Qual a origem, por que as pessoas se tornam vitimistas? Então, essa resposta você vai ter aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá, meus lindos. Queria falar um pouco das origens. Eu aprendi isso lá com a Eleonor Luzes, que eu sempre comento. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo dela bastante. E eu vou falar um pouquinho sobre os ganhos secundários que essa pessoa tem, tá? A origem do vitimista pode ser uma mágoa, pode ser um trauma lá atrás, que essa pessoa fica murmurando uma raiva do passado. Uma raiva do passado que ela não consegue resolver. Alguém fez mal a ela e ela se nega hoje a viver a vida. É como se ela falasse assim: você me fez tão mal, que eu vou retribuir este mal me negando a viver. Porque o vitimista ele tem a mente pequena. Ele não consegue ver a vida, acreditar na vida, ver coisas boas. Ele só percebe o negativo. Ele é um viciado naquela dor original que ele é apegado à dor original, que acaba viciando ele a ter outros comportamentos e outras visões muito restritas. O negativismo se instala. E para isso ser completo dentro de uma dinâmica familiar, ele tem que eleger e culpabilizar alguém. E se essa culpa já recai sobre uma criança, fica muito mais fácil. Então, olha lá. O vitimismo é uma forma de controle, onde o acusador, né, quem acusa o outro de estar fazendo algo, culpa alguém com a intenção que essa pessoa gire em sua órbita. Ou seja, ele também é controlador e ele precisa do giro. Ele precisa que alguém fique aqui rodando junto com ele, porque se ele é vitimista, ele não vai para a vida, como é que ele vai fazer as coisas? Ele precisa de alguém, tá? Então, na verdade, aqui a gente tem a lógica do controle forte. Uma pessoa no texto estava falando que a mãe saiu do mercado de trabalho porque saiu do mercado de trabalho, parece que parou de estudar porque engravidou. E essa filha ouviu a vida inteira que a vida da mãe foi fracassada porque ela parou de estudar para cuidar dos filhos. Né? Um pouco Marte, um pouco da ideia do arquétipo do Marte. Isso foi uma fatalidade, às vezes até que pode ter acontecido, né? Parou de estudar, enfim. Mas a pessoa nunca retoma, a pessoa sempre faz acusações, sempre volta para o mesmo ponto. Tá vendo como é uma dor murmurada? Que é uma reprise da dor original lá atrás, que pode ter sido traumas, né? Pai e mãe que fizeram coisas, os cuidadores, tá? Essa pessoa ficou tão magoada que ela interpreta a fatalidade da vida como uma coisa muito difícil para ela resolver, então ela se estagna. O vitimista, ele tem a mente pequena, ele tem a mente mais reta, ele não dialoga com a vida, ele não procura jamais ter um aprendizado e uma sabedoria, tá? Os outros são sempre um papel que estão fazendo mal a ele. E aí ele vai procurar um parceiro que facilite isso, tá? O inconsciente fica ali se comunicando, né? Um adulto, se ele for colocado no papel de vítima, em alguma dinâmica, é mais difícil, ele vai perceber. Mas quando esse papel é instalado desde criança, esta acaba acreditando no que foi dito. E por medo, por receio de não ter a mãe não tá bem, né, que a mãe tá sofrendo, ele se nega a viver. Ele não faz as experiências devidas. Ele sabota a sua autonomia. E essa dificuldade de ir além faz com que esse adulto fique também adoecido emocionalmente, restando muitas vezes a alternativa de cumprir o papel. Ou seja, quando a gente né, for pegar uma dinâmica vitimista assim, de trabalho, alguma coisa assim, muito mais fácil a gente se safar. Mas o que o autor está dizendo é que desde criança, né, a pessoa vai sabotando, acho que é muito forte falar em criança, mas ela vai anulando experiências
que iam fazer o seu desenvolvimento emocional ser concluído, e aí ela fica frágil. Então, diante da vítima, que é a mãe ou o pai, ela cumpre o papel de bode expiatório. Muita gente pergunta assim, Bruna, o bode expiatório só acontece na dinâmica narcisista? Não, gente, bode expiatório pode acontecer em qualquer grupo adoecido vai acontecer a dinâmica do bode expiatório. Então, pode acontecer grupo da igreja, trabalho, tá? Famílias codependentes, isso acontece muito, tá bom? Então, quem vai ser culpabilizado, quem vai ser o algoz dessa vítima é o bode expiatório. Frequentemente é essa dinâmica básica que acontece. Uma mãe sendo frágil, ou seja, se a gente está falando aqui da mãe que é vitimista, como exemplo, o pai pode assumir o papel de protetor, ou seja, ele protege a vítima. Lembra aquela triangulação? Salvador, vítima e algoz. Então a vítima está aqui. Vamos supor que essa vítima é a mãe. E aí aqui está o pai. O pai fica sendo protetor dessa mãe. E aí os algozes, que podem ser os filhos, que estão prejudicando ali a dinâmica, o pai começa a agredir, maltratar, ser o facilitador ali da violência, tá? Então ele acaba executando o que a mãe inconscientemente queria executar. Então é uma dinâmica bem dolorosa que vai criando marcas e traumas nas crianças. Por isso que depois de mais velho a gente precisa de muita percepção e ajuda terapêutica, ajuda profissional para sair dessa dinâmica, porque não é fácil, vai se construindo assim. O adulto que vive numa família difícil, ele cresce mais adoecido emocionalmente, tá bom? Ele pode ter a lucidez, mas os esquemas para sair, ele ainda tá frágil, ele não tá forte o suficiente, tá? Às vezes vocês falam assim, Bruna, eu saio muito tarde. Gente, dinâmica abusiva familiar, a gente sai tarde mesmo. É porque é pesado. Eu acho muito lindo assim quando eu vejo alguém falando, 20 anos, eu já percebi, 18 anos sair de casa, eu acho maravilhoso, né? Porque a pessoa percebeu cedo, mas não é o padrão, tá? Agora vamos para os 4 efeitos de longo prazo de uma dinâmica vitimista. Então, o que a gente, antes de eu falar disso, o que a gente entende? A gente entende que o vitimista tem uma raiva interna, pode ser muito dócil, mas ele tem uma raiva interna. Aconteceu algo com ele que ele decidiu ter essa pequenez diante da vida, que ele optou por ser negativo, reativo, ele fez essas escolhas, escolheu, né, ter um filho e colocar a culpa no filho, tá? E essa dinâmica nos pega muito, porque a gente se conecta com o sofrimento da mãe desse pai, se conecta com o sofrimento intrauterino, às vezes lá no útero a mãe está sofrendo, a gente vê essa mãe falando que está sofrendo, então a gente acredita. Para a criança, a mãe é Deus e o pai é lei, tá? A criança ela tem essa dinâmica, o pai é lei e a mãe é Deus, falou, está falado. Por isso que a gente lembra de situações assim muito dolorosas, palavras pesadas que os pais falaram, porque a criança absorve aquilo, ela realmente acredita, tá? Quais são os efeitos ao longo prazo de uma filha ou um filho nessa dinâmica familiar vitimista? A filha fica com dificuldade de estabelecer limites e reconhecer os limites saudáveis. Muito comum nessa dinâmica a mãe querer a filha ou o filho muito próximo para conversar, como se o filho fosse terapeuta. Às vezes conta dados da relação dos dois, né, do pai e da mãe. Esses limites das relações ficam muito deturpados. A criança às vezes participa de problemas sérios que ela não pode fazer nada muito cedo, porque é tudo jogado ali, não tem nenhuma preocupação, nenhum cuidado, nenhuma manutenção ali de como que aquela criança vai receber aquela notícia. São pessoas que têm dificuldade de dizer não. São pessoas que têm dificuldade de se afastar da família se essa família está te fazendo mal. De dar limites, de crescer. Crescer, que eu digo, é ter prosperidade econômica, ter independência emocional financeira, ir ao encontro da sua criatividade, ser quem você é, ir ao encontro da sua energia. A pessoa tem muita dificuldade de fazer isso, tá?
Tô falando muito eu. Então, isso é uma coisa que a gente tem que reparar, tá? São pessoas que têm uma autocrítica muito grande. Peraí. Voltando. São pessoas que têm uma autocrítica muito grande. Elas têm medo excessivo de errar. Parece que tudo depende delas. Tem muita dificuldade de confiar na vida. Podem ter dificuldade de confiar em Deus, a religiosidade não fazer parte, que tá com aquilo ferido, magoado, tá? Tem muito medo que as coisas deem errado, faz tudo muito certinho, muito criterioso, tem voz autocrítica interna muito desgastante. Então isso também é uma consequência de quem vive uma família mais vitimista, tá? Terceiro, dificuldade de ver os jogos da família e de outras relações, acreditando que o papel de vítima é um papel real e o de algoz também, e podendo ser o algoz ela mesma. Então ela acredita que a vida se divide entre os que tiveram sorte e a vítima, né? Porque a energia criativa, eu acredito nisso, aí eu vou falar até como Bruna. Eu acredito que a energia criativa é um grande poder do humano, né? A gente tem essa capacidade de criar coisas. E soluções criativas são disponíveis para a gente. Se a gente fez um processo aí de desenvolvimento legal, né? Se a gente foi se curando das nossas feridas, a gente tem como canalizar essa energia criativa e ter soluções boas para nossa vida. E eu acredito que a vida apoia a gente quando a gente coopera com a vida, né? A gente começa a cooperar com a vida coopera com a gente. Eu tenho essa máxima aí. Então eu acredito que essa dualidade assim não precisa existir, mas a pessoa começa a ver o mundo assim, tem os infelizes e os felizes, tá? E o quarto é a dificuldade de averiguar suas necessidades e externalizá-las. Também são pessoas que podem ter o pensamento e os sentimentos muito bloqueados. Então não conseguem falar sobre o que estão sentindo, não conseguem falar sobre o que estão pensando, né? Tem muita dificuldade de reconhecer que sem os pais o que ele vai fazer, então ele sempre tem que dar atenção, ele sempre tem que estar lá, ele sempre tem que fazer as coisas, né? Porque essas pessoas são, na verdade, uma vítima, pessoas que aconteceram uma fatalidade muito grande e eles não conseguiram reagir, tá? Então, esse foi o meu vídeo. Meus lindos, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. A descrição e os links estão aqui embaixo. Se você quiser falar comigo, é só linkar aqui, tá bom? Beijo, tchau!